O assunto de hoje é o novo par, e a minha ideia e da Alicia é que seja um encontro menor para que a gente consiga tirar as dúvidas com relação a essa plataforma, agora que a gente chegou no período da fase de planejamento. Então, a ideia é que realmente seja um momento de troca para que a gente se auxiliar nesse processo que abriu agora no final de setembro, começo de outubro, que vai até o dia 16 de dezembro, que é esse momento de preencher a fase de planejamento dentro da etapa do novo par. Então, eu vou começar primeiro contextualizando o par, que ele é esse instrumento de assistência técnica e financeira da União, onde os municípios e os estados eles podem fazer a adesão voluntária a um conjunto de programas e serviços do governo federal, e esses programas e serviços, eles geralmente têm, ou você pode solicitar apoio financeiro, dinheiro para o governo federal, ou você pode solicitar assistência técnica, que aí geralmente vem em formato de formações, solicitação de formações dentro da plataforma. O que mudou do antigo PAR 4, o nosso falecido PAR 4, né, para o novo PAR que vem agora para 2025? O novo PAR, em 2025, ele solicita que as secretarias de educação façam um planejamento para um período de 4 anos, e que esse planejamento ele seja articulado com os outros documentos de planejamento do município, dentre eles o Plano Municipal de Educação. Então, agora, na plataforma do novo PAR, antes de fazer qualquer solicitação, seja de formação ou seja de dinheiro, o município ele vai ter que montar esse plano para um período de 4 anos, em que ele vai indicar para o governo federal as áreas que ele mais deseja trabalhar nos próximos 4 anos. Então, por exemplo, educação infantil, educação em tempo integral, alfabetização, educação especial e AE. Ele vai ter que indicar para o governo federal quais são as prioridades para os próximos 4 anos, e ele vai ter que dizer o quanto que ele vai querer alcançar ano a ano, como se fosse um planejamento daquilo, dos objetivos a serem alcançados, do que se deseja alcançar ano a ano, escalonando, e quais ações o município pretende realizar para que esses objetivos sejam alcançados. Então, essa é a grande mudança para 2025. Qual que é a relação entre o Plano Municipal de Educação e o novo PAR? Nos últimos meses, as secretarias municipais de educação aqui da Anvapa, elas têm feito o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação, a maioria aprovado lá em 2015, e agora em 2025 está passando por esse processo de fazer o monitoramento e a avaliação final desse documento. O próprio MEC deixa claro que o novo PAR ele vem com uma ferramenta de complementação do Plano Municipal de Educação, porque enquanto o Plano Municipal de Educação ele é um documento político que coloca um conjunto de objetivos e de metas que o município quer alcançar para um período de 10 anos, então ele é maior e ele é mais amplo, o PAR é como se fosse esse planejamento mais enxuto, mais técnico e mais específico que vai auxiliar os municípios nesses períodos de 4 anos, né? Então, agora a gente começa um ciclo PAR em 25, e em 2029 a gente começa outro. Ele seria essa ferramenta que vai ajudar a executar e a implementar aquilo que está previsto no Plano Municipal de Educação. Então, aqui são as principais diferenças entre o Plano Municipal de Educação e o novo PAR. Então, enquanto o Plano Municipal de Educação, que a gente está revisando agora, ele é estratégico e ele envolve muito um movimento de articulação política, porque ele tem uma vigência mais ampla, o PAR é essa ferramenta que vai auxiliar, bem, no contexto do Plano Municipal de Educação, a alcançar aquilo que foi previsto para os 10 anos, só que aí num ciclo mais curto, porque a ideia é que o PAR realmente seja essa ferramenta
prática de auxílio à implementação do Plano Municipal de Educação. E por que a gente está trazendo o Plano Municipal de Educação aqui também? Além do MEC declarar a relação entre os planos municipais de educação e o novo PAR, a própria plataforma do novo PAR, agora na fase de planejamento, quando os municípios forem selecionar aquilo que eles querem para os próximos 4 anos, referente aos objetivos e aquilo que eles querem alcançar, automaticamente a plataforma vai perguntar se esse objetivo que a secretaria está selecionando para tratar no PAR nos próximos 4 anos está ligado ao Plano Municipal de Educação do município. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado nesse momento da fase de planejamento do PAR, que a gente vai adentrar agora em novembro, de ter o Plano Municipal de Educação do município do lado, para a gente verificar se está dialogando com os objetivos e com as metas municipais ou não. E antes de eu passar para a professora Alícia, eu vou discutir um pouco quais que são as perguntas orientadoras do novo PAR. Porque agora, o novo PAR, a proposta do governo federal é que os municípios eles tenham um planejamento voltado para a gestão de resultados. O que significaria isso? Ter esse planejamento para 4 anos, mas o foco é menos no processo, então, eu quero monitorar a quantidade de reuniões realizadas, eu quero falar para o governo federal a quantidade de informações que eu quero fazer, e mais no foco do aluno. Então, por exemplo, o governo federal quer saber, olha, agora eu tenho um percentual de 50% dos meus alunos alfabetizados ao final do segundo ano do segundo ano do ensino fundamental. O governo federal quer saber do município, nesse planejamento de 4 anos, tem esse resultado agora, daqui 4 anos, o quanto que ele quer alcançar. Então, quantas crianças eu quero ter alfabetizadas daqui a 4 anos, no segundo ano? Qual o percentual de matrículas de tempo integral que eu quero alcançar? Então, essa gestão por resultados é um planejamento que olha uma situação de hoje, que é de onde partimos, qual que é o problema que eu quero enfrentar, então, baixo percentual de alunos alfabetizados, atendimento da demanda de 0 a 3 de creche, evasão no ensino fundamental 2, pegar esse problema e na plataforma dizer aonde eu quero chegar, que resultado eu quero alcançar com esse problema que eu identifiquei. E aí, traçando o objetivo, aquilo que eu quero alcançar a partir do problema identificado, eu seleciono os programas, os projetos e as ações para alcançar esse resultado que eu propus para mim. Então, onde nós estamos agora? Esse é o fluxograma do novo PAR. Então, as secretarias, elas já passaram pela etapa preparatória, que foi quando a equipe técnica do PAR foi montada. Entre junho e julho, as secretarias passaram pela etapa de diagnóstico, que foi quando as secretarias responderam aquele questionário de 91 questões que foi submetido na plataforma do PAR. E aí agora, entre setembro e outubro, mas principalmente outubro, que é quando veio mais orientações por parte do governo federal, a gente entrou na etapa de planejamento, que vai ser esse momento de retomar o questionário feito lá em junho, julho, e a partir do que foi identificado no diagnóstico, selecionar quais vão ser as prioridades da Secretaria Municipal de Educação para os próximos 4 anos, a partir desse planejamento. Então, agora eu vou passar para a professora Alícia, porque ela vai retomar primeiro essa etapa preparatória, que é de constituição da equipe do novo PAR, para falar um pouquinho da função de cada pessoa dentro da equipe técnica e o que a gente precisa fazer na plataforma do PAR, caso precise atualizar a quantidade de membros dessa equipe técnica. Professora Alícia? Então, precisa prestar bastante atenção, porque a gente tinha o PAR, né, essa plataforma do MEC, desde 2005,
mas com uma outra visão, era quase que para monitorar os programas das políticas educacionais. O que é que aconteceu agora? Por que eles estão chamando de novo PAR? Porque eles fizeram uma modificação nessa plataforma, eles estão encerrando aos poucos, né, migrando os dados do PAR 4 para esse PAR, que não é o 5, é o novo PAR. E o que é que tem de diferente nisso, né, que a gente precisa entender? É que o Ministério da Educação está trabalhando com planejamento estratégico, e as secretarias têm que entender o que é esse planejamento estratégico e elaborar um planejamento para os próximos 4 anos, contando agora 2025, 26, 27 e 28, né? Só em 29 é que vai ter a mudança. Esses 4 anos de um planejamento efetivo para essas administrações que vocês são os secretários e as equipes técnicas. Eu quero chamar a atenção para o planejamento estratégico, porque, assim, na verdade, as nossas faculdades, nas nossas formações, o planejamento era educacional, bem aberto, a gente não aprofundava essa linha de planejamento estratégico, que é um planejamento efetivo. A gente já vem falando nele há algum tempo, mas muitas equipes, às vezes, nas secretarias, olham um pouco o que os outros já fizeram, continuam naquela mesma linha, e, às vezes, esse planejamento não tem efetividade. E agora, na plataforma, né, e na plataforma também do PME, vocês vão ter que olhar e ver que eles vão acompanhar com dados, por isso tem o diagnóstico feito lá, e o MEC colocou no diagnóstico os dados que vocês informaram, que as secretarias informaram, que estão lá no INEP, dados que estão no IBGE, dados que nos falam como é que está a educação no nosso município. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas plataformas estão se falando, estão conversando. Então, por trás de todo esse planejamento estratégico, tem uma coisa efetiva de ir olhando para o município se está fazendo, está cumprindo ou não. Então, a equipe que vai, por isso que a gente avisou alguns, né, e nós vamos trabalhar o mês de novembro inteiro com vocês, por grupos, que não pode ser só a pessoa que vai alimentar a plataforma. Muitas vezes, né, a gente, lá no Habilita, com a pressa, começo de ano, começo de administração, se colocaram algumas pessoas rápido ali e elas nem muito entendem da política educacional. Então, o que é que o Ministério da Educação está pensando? Se quiserem, o coordenador do PAR é o secretário. O CPF do secretário de Educação é que vai responder ao novo PAR. Depois, a equipe técnica, colocaram lá alguns nomes, mas essa equipe técnica é responsável por garantir que o diagnóstico e o planejamento do novo PAR corresponda à realidade do município. Então, cada um sabe da sua realidade, do seu contexto, dos seus dados, e também aqueles dados que o Ministério da Educação colocou no diagnóstico, quando vocês abrirem lá a plataforma, vocês vão ver que, às vezes, tem algum dado que ainda está colocado de modo atrasado, então a gente vai precisar corrigir, né? E o próprio MEC, no diagnóstico, ficou apontando lá o que está bom na secretaria, o que está mais ou menos, né? Usou cores, e o que a secretaria, às vezes, não faz, não planeja, né? Então, o que é preciso? É preciso que a equipe técnica seja a equipe técnica da secretaria, supervisores, assessores, todo mundo tem que estar envolvido. A gente sabe que na equipe técnica da secretaria, às vezes, as atribuições e responsabilidades são definidas para cada pessoa. Então, vamos supor, tem alguém que cuida da educação infantil. Esse alguém que cuida da educação infantil tem que conhecer tudo que agora a educação infantil pede, a política de educação infantil pede.
olhar para o parecer do Conselho Nacional da Educação número 2 de 24, olhar para a resolução número 1 de 2024, que traz essa transformação enorme na educação infantil, né, de parâmetros, de indicadores, de olhar, organizar as creches e as pré-escolas de um modo como a BNCC nos manda determinar as faixas. Então, tem várias coisas, né? A gente está fazendo até uma relação de tudo que precisa em cada política pública para mandar para vocês não esquecerem de nada. Então, essa equipe técnica, ela tem que participar desse planejamento que está sendo feito para o novo PAR. Como quem tem outro que entende mais da política de educação em tempo integral. Então, essa pessoa vai ajudar na equipe a detalhar, a dizer como é que está a educação em tempo integral no município, avaliar o que aconteceu no ano de 2025 e projetar a meta para 26, 27, 28 e 29. Então, esse período, acho que até 28, né? Eu falei um ano a mais aqui. Então, essa equipe técnica tem que ser a equipe técnica toda da secretaria, e a gente está orientando vocês para que das discussões, das decisões, vocês façam atas para poder ir deixando, né, certinho o que é que foi decidido naquele dia que se discutiu o planejamento do novo PAR, para depois escolher o objetivo. Clicar lá na plataforma e dizer o objetivo que eu quero é esse, vai ser a coisa mais fácil se vocês tiverem o planejamento feito primeiro, né? E a equipe toda participando. Claro que tem os nomes, as atribuições, né? Lá colocou o nome de... Então, se vocês quiserem, inclusive, aplicar a gestão democrática, colocar alguém que representa os conselhos, ou uma pessoa do Conselho Municipal de Educação. Então, essa equipe técnica pode ser, da gestão democrática, o melhor que vocês puderem fazer dentro de cada secretaria. E depois tem a equipe local, que é composta aí por diversos segmentos da comunidade, pode trazer os conselhos de escola, alguns diretores, né? E isso vai garantir o quê? A gestão democrática da Secretaria da Educação e vai garantir a transparência pública, porque vocês podem depois, quando escolherem lá os objetivos e tiver o planejamento todo pronto, vocês podem publicar, vocês podem colocar, inclusive, no site da prefeitura, dizendo que o planejamento para essa secretaria nos próximos anos está elaborado. Não é um planejamento em pedra, não pode mudar? Pode. Cada ano faz revisão e olha para esses objetivos e faz a mudança que for necessária, mas vai deixando esse planejamento em continuidade. Não podemos mais fazer aquela coisa assim, a secretaria planejou esse ano, esquece o que planejou e, de repente, já começa a fazer outra coisa, porque a política de educação é muito dinâmica. Adriana, pode falar, pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A equipe local, eu preciso só fazer uma portaria, instituindo, ou eu preciso lá na plataforma também colocar? Então, eles vão abrir para vocês, se quiserem fazer a mudança. Mas teria que ter, na verdade, tanto da equipe técnica da equipe local, seria bom fazer uma portaria nomeando as pessoas e as atribuições dos prefeitos. Eles querem que chegue nas administrações e que os prefeitos saibam, né, dessa plataforma que na verdade vai ajudar tanto tecnicamente como financeiramente. E pode colocar depois... Oi, Adriana, fala. Pode colocar no mesmo documento, na portaria, equipe técnica, os nomes, equipe local, os nomes. Pode. Uma portaria só para os dois? Tá. Não, pode fazer uma única portaria e o coordenador coordenador do novo PAR é o secretário e a equipe técnica e local quem e fecha. Respondi? Adriana?
Essa portaria, Alice, nessa portaria, então, informa também quem é o coordenador, a equipe técnica local. Isso. E põe as duas, a equipe técnica e a equipe local. Na equipe local, eles estão pedindo porque a comunidade precisa ser representada. Quem representa a comunidade? O Conselho Municipal de Educação, não precisa pôr o conselho inteiro, uma pessoa que depois discuta com o conselho, ou alguém do conselho de escola, ou alguém que represente a comunidade escolar, certo? Por causa da gestão democrática. Lenita. Tem a quantidade de representantes, Alice? Tem um número? Pode ser um só? Pode ser um só, não tem quantidade. E também, assim, vocês sabem melhor do que eu, né, que quando a gente junta muita gente, às vezes é difícil, se torna difícil a discussão, né? Então, vejam aí, né, cada município tem um tamanho, cada equipe é uma equipe, vejam aí que tem uma coisa de consenso e não precisa ser uma enormidade, ok? Em relação à equipe técnica, caiu a internet aqui, eu perdi uma parte da sua fala. Então, eu posso, por exemplo, pegar coordenador pedagógico? Pode. Pegar as pessoas, eu acabei falando um pouco, Lenita, de quem entende de cada política, quem entende da educação integral, quem entende mais do infantil, porque geralmente a gente divide as atribuições dentro da secretaria. Então, olhar para a política como um todo e chamar as pessoas que estão responsáveis por ela, certo? Aí vai dar um planejamento bem feito, tudo bem? Hoje, também eu quero que vocês entendam que é uma visão geral, mas nós vamos acudir vocês, vamos ajudar, município por município, equipe por equipe, a gente vai marcar as reuniões, podem já ir começando a trabalhar, mas todas as dificuldades que vocês tiverem, a gente vai poder ajudar, ok? Podemos ir para o outro slide, Helena. Bom, da etapa, então, de olhou a equipe, vai olhar a etapa do diagnóstico. Seria bom que vocês tivessem impresso, imprimir aquelas questões, quem não imprimiu, imprimir aquelas questões que respondeu, porque as coisas têm que se falar umas com as outras, e imprimir o diagnóstico que o MEC está mandando lá já prontinho para vocês. E aí olhar dado por dado, né? O que tem lá? No novo PAR oferece um conjunto de indicadores em 4 painéis. Então, tem um painel que é de contexto, que tem a população total escolar, mas às vezes eles pegam dado de 24, de 23, então olhar, porque vocês têm o número certo de alunos de 25, que foram cadastrados no censo. Olhar a população urbana e rural, número de escolas por localização e dependência administrativa. O que é isso? Tem muita gente que no INEP ainda tem escola que já fechou, e tem lá o número da escola. Precisa mandar ofício para o INEP e dizer que aquela escola fechou, em que ano que fechou, não existe mais. Geralmente, quando a gente cria uma escola, cria por lei ou por decreto nos municípios, e quando fecha, devia fazer a mesma coisa, né? Fazer um decreto e fechou a escola, porque era rural, não tinha aluno, juntou esses alunos numa outra escola, mas comunicar isso no INEP. Então, olhem para o número de escolas, por localização e dependência administrativa e modalidade. Às vezes juntou 2 escolas numa escola nova, então vejam, confiram direitinho o número de escolas que estão lá. A taxa de escolarização por faixa etária. As taxas de escolarização, elas são as taxas aqui, né, de faixa etária, e na faixa etária da educação infantil eu chamo atenção para o que a BNCC trouxe. A BNCC trouxe lá bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Nós, nas secretarias, ainda estamos usando aquelas nomenclaturas antigas antes do parecer da resolução. Então, a gente põe Jardim 1, Jardim 2. Gente, mudou. Se vocês quiserem pôr o antigo para as pessoas se localizarem, abram um parênteses e na frente ponham a faixa etária que a BNCC determinou. E aí são bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas.
do infantil. Depois tem lá o fundamental e assim por diante. Dados sociodemográficos de vulnerabilidade. Aqui estão os marcadores sociais. E os marcadores sociais estão com uma importância enorme dentro da política educacional do Ministério da Educação. O que é marcador social? A gente precisa aprofundar isso, porque também a gente não estudou isso na faculdade, nem na sociologia, nem na pedagogia, né? É uma coisa nova que cientificamente está provado que as crianças mais pobres, as crianças negras, as crianças pardas, as da inclusão, as que recebem BPC, têm um dado aí importante sociodemográfico que precisa observar e que a equipe da secretaria tem que entender, não é só ter o dado, mas nós temos que entender o que esse dado nos fala. Nível socioeconômico, como é que levanta isso? A gente levanta isso lá pelo IBGE. Então, eu até conversei já com a Helenita, que no começo do ano precisa fazer um seminário ou precisa fazer algo que intensifique o estudo dos marcadores sociais para vocês, para todo mundo poder entender, os nossos diretores e coordenadores, professores, repassarem essas informações, porque elas são muito importantes para a política educacional hoje. Mas o INEP pôs lá, já no diagnóstico, vocês vão ver lá o nível socioeconômico, pôs os dados mais vulneráveis. Tem, inclusive, um dado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, do mapa de vocês, do município de cada um de vocês, indicando lá em vermelho, no mapa, as regiões mais vulneráveis do município. Que escolas que eu tenho lá? Onde essa população é atendida? Como é que eu posso trazer esse contexto, que são as crianças, os estudantes que vão apresentar mais dificuldades? E depois tenho que planejar, pensar o que é o que eu tenho que fazer para eles, para poder diminuir as desigualdades. Quando a pergunta é lá, como você, secretaria, vai diminuir as desigualdades educacionais, tem muito diretor, inclusive, que já vi isso, que de escola, que me fala assim, para mim os alunos são todos iguais. Claro que são todos iguais, e perante a lei eles são, mas eles têm direitos, está lá no artigo 227 da Constituição Federal, e a escola precisa garantir esses direitos. Então, esse painel é o painel de contexto que vocês também vão olhar direitinho, vão ver quais dados que estão colocados corretamente ali e quais que não estão, que precisam ser modificados. Depois tem o painel de resultados, né? A gente está passando aí pela questão do SAEB, mas os dados das avaliações externas do IDEB, do SAEB, eles não puseram aqui, né? O MEC não colocou aqui o SARESP, mas eu sei que vocês fazem. Então, os municípios que fazem também têm esse dado do SARESP que é importante, né? Indicadores de fluxo escolar, como é que passa, né, de uma etapa para outra, os dados da aprovação, da reprovação, do abandono, da distorção idade-série, que ainda muitos lugares têm, e das comparações com as metas nacionais e estaduais, né? Isso vocês estão acostumados a ver, geralmente, quando abre lá o QEDU, também tem esse dado para o município olhar, mas é importante que vocês e as equipes todas tenham essa noção do painel de resultados a cada ano. Não é para esperar só o ano do SAEB. Acabou agora 2025, levanta tudo isso que está aqui dos resultados educacionais, faz um painel mesmo na sua secretaria para você ter os dados já de 2025, porque eles impactam depois no SAEB. Tem muita gente que vai assustar, mesmo indo bem na prova, que as crianças estão fazendo agora, vai cair. Por que vai cair? Porque 24 e 23 foi horrível o resultado, mas muitos municípios não têm isso de uma forma clara, né, para olhar. E aí os prefeitos depois vão reclamar com os secretários. Por que caiu o meu IDEB?
né? Porque quando vê o número é que assusta, que toma o susto do que acontece. Então, olhem para esse painel e vejam, mas a meta era 6 e o meu IDEB é 6,1. Bom, mas esses 2 aí que faltam é muito para a sua rede se organizar e é muito para vocês olharem nesse planejamento o que vocês têm que fazer para melhorar, para chegar no 6,3, no 6,5, no 7, no 8, no 9. Eu sei que tem município ótimo aí, e também tem escolas ótimas, mas às vezes é uma ou duas, e precisam ser todas, porque a gente tem que melhorar os nossos indicadores educacionais para ter qualidade e para ter equidade. Pode ir para o próximo, Helena, por favor. Até aqui tudo bem? Quem precisar de perguntar, levanta a mão aí e pergunte, gente. Ainda vai ter um painel de insumos. O que é o painel de insumos? Condições de ensino e aprendizagem da rede de ensino, essencial para a compreensão dos resultados educacionais. E insumo, a palavra insumo é aquilo que falta para eu melhorar. Então, às vezes, falta o quê? Falta formação para os professores. Mas, quando eu for pedir depois o dinheiro para essa formação, antes eu tenho que planejar. Que formação é essa? Para quem é? Quantas horas? Quem eu vou chamar? Quanto eu vou pagar? E aí eu vou pedir o dinheiro e o par vai me atender. Mas se não tiver planejado, como já aconteceu nas outros, no PAR 1, 2, 3 e 4, pediam dinheiro para a formação, mas não falavam para quê. E aí o MEC não deu para nada, né? Teve município aí, brigaram. Mas tem município que recebeu, tem município que não recebeu, porque não fez o planejamento. Então, precisa planejar. Secretaria da Educação tem que ter um plano formativo para 26, 27 e 28, em continuidade. Também não é fazer formação de qualquer jeito. Agora chama um, fala uma coisa, depois chama outro, fala outra. Tem que ter continuidade para ter resultado. Então, o plano formativo tem que ser feito, né? Nós temos que fazer para a educação infantil, para o ensino fundamental, quem tem ensino fundamental 2x2, temos que olhar a questão da matemática, né? O MEC aprovou agora uma política própria para a questão da matemática, a matemática financeira está em alta aí com o empreendedorismo. Então, como é que a gente resgata esses indicadores nossos das avaliações e como é que a gente faz? Eu estou falando na matemática, mas é na língua portuguesa, é em todo o currículo, certo? Além desse painel de insumos, e isso é uma coisa que a Secretaria pode montar, insumos para tudo, né? Identificar o que precisa, e depois vem o painel de financiamento. O panorama do financiamento da rede de ensino, com informações de receitas, despesas e saldos. Vai ter uma live na primeira semana aí de novembro, só sobre o financiamento do novo PAR. E a gente vai avisar vocês e vai mandar para vocês. É uma especificação orçamentária. Na verdade, eles estão fazendo essa live para colocar para os municípios que eles têm que saber quanto dinheiro eles têm no orçamento. Os municípios estão aprovando o orçamento para 2026. Já fizeram o PPA, já colocaram os programas. Se não colocaram, o PPA pode ser também alterado. Os prefeitos podem mandar de novo para a Câmara. Eu não coloquei lá a questão da educação integral. E eu vou ter educação integral. Vai ter despesa, vai ter dinheiro, vai ter receita, vai ter saldo se sobrar, vai ter que devolver se sobrar. Então, como é que faz isso? A secretaria tem que chamar. Às vezes, o secretário tem dificuldade, a equipe, porque o financeiro do dinheiro da educação está longe. Chama essa gente para a reunião, faz uma reunião com eles, coloca bem claro como é que está o financiamento, o que foi programado, o que está sendo programado, não é só de obra, vai construir, vai ampliar, vai reformar. É de tudo o que vai precisar no orçamento da educação.
é muito importante, né, que vocês tenham essas informações de receita e de despesa da educação e que vocês consigam entender cada vez mais do orçamento da educação. O Ministério da Educação está dando um alerta para os municípios de que o CIOP, que é aquela plataforma que recebe, depois no final do ano, o que foi gasto, as contas, ela é uma plataforma de planejamento e prestação de contas. Ela não é só uma plataforma de prestar as contas. E eles estão dizendo que os municípios estão fazendo muito mal os CIOPs e que não estão transferindo isso no tempo certo. Então, muito cuidado também com o CIOP. Bom, aí aqui está no slide, disponibilização do questionário. Já foi respondido e a gente já falou dele. Pode ir para o próximo, Helena. Bom, aqui vai começar o painel, exatamente, aqui a gente tirou, né, a Helena tirou a foto certinha do que está lá no painel do Novo Par. Quando vocês abrirem a plataforma, é isso aqui que vai aparecer, né? Está pequenininho aí, mas no de vocês, cada um vai abrir com a sua senha e vai ver o painel de resultados primeiro. E é aqui que eu falo que tem que conferir os números e tem que conferir as ações se estão corretas, tá certo? Vocês já podem, na medida que vocês tiverem tempo, já ir abrindo e já ir olhando para se habilitar depois a responder. Primeiro façam tudo, essa é a nossa orientação, para depois enviar. Não façam e enviem rápido, porque às vezes, no planejamento geral, lá na frente eu quero modificar alguma coisa. Então, não enviem, só enviem quando tiver tudo pronto e vai até dia 16 de dezembro. Pode ser que eles prorroguem, pode ser que eles não prorroguem. A gente vai trabalhar com essa data limite. Helena? Aqui também, no painel do diagnóstico, não sei se dá para melhorar um pouquinho, Helena, mas aí a parte aqui do azulzinho são as etapas que tem lá, né? Então, vocês vão conseguir, no que está aqui, né, no quadro resumo, o que é da gestão democrática, né, depois o que é a ferramenta que vai dar toda a formação para os profissionais da educação, depois as questões pedagógicas de avaliação da rede, e, por final, vai ter aqui como fecha, né, tudo aquilo que, esse quadro resumo está bem ligado lá ao questionário, então precisa olhar o que respondeu no questionário, se respondeu lá que tinha PPP para todas as escolas, precisa ver se esse PPP está atualizado, que tinha plano de carreira para todas as escolas, e está atualizado, se não está atualizado tem que falar a verdade e planejar como é que vai reformular. Tem toda uma questão aí que precisa ser pensada. Pode ir, Helena? Bom, por fim, aqui, uma das abas do painel é do financiamento, eles vão pôr lá o dinheiro que o MEC já mandou para o município, mas tem outros dinheiros que estão nos programas. Logo quando abre o Novo Par, a primeira coisa que tem lá em cima é o nome dos programas que o Ministério da Educação disponibiliza para as redes. Então, tem equidade, tem PDD web, tem tudo que vocês já conhecem. Mas muitos municípios acessaram, aderiram e outros não. Vocês vão ter oportunidade agora de aderir, se quiserem, para aqueles que vocês ainda não aderiram. Muitos programas são para a escola, e muitos programas são para a secretaria. Então, olhem todos nessa etapa que está aí no painel. O outro slide. Aqui, Helena, você fala do questionário, por favor? Tem umas perguntinhas aí, a Helena vai falar. Só antes de eu continuar, só quero confirmar, vocês escutam eu e a Alice bem? Porque alguns estão com um problema de áudio. Perfeito, obrigada, pessoal.
Eu retomei a questão do questionário pelo seguinte, e só para vocês entenderem a linha de raciocínio do painel de diagnóstico do PAR. O painel de resultados, ele traz aquilo que é com foco nos estudantes. Então, quantos estudantes estão no tempo integral, quantos estudantes estão alfabetizados, quantos estudantes de AE estão matriculados em classe comum e estão recebendo atendimento educacional especializado. Então, o foco é no estudante, que é a linha de chegada. Esse é o painel de resultados. O painel de insumos, que é o que a professora Alícia explicou, ele vai mostrar as condições da rede que garantem ou não o painel de resultados. Então, vamos supor, eu tenho uma taxa de alfabetização das crianças no segundo ano do ensino fundamental de 60%. O painel de insumos vai me ajudar a entender as causas que estão gerando essa baixa taxa de alfabetização. Então, quantos docentes têm formados em alfabetização, a infraestrutura das escolas, a quantidade de materiais. E aí, aqui no diagnóstico, o foco é a gestão educacional e a gestão escolar. Então, naquelas 91 perguntas, o MEC ele foi atribuindo notas, se eu não me engano, de 0,5 a 0,5. Então, 0,5, 1, 1,5, dependendo da resposta que foi dada para a gestão educacional e para a gestão escolar. E aí, agora, dentro do PAR, esse diagnóstico, ele vai ser gerado um relatório onde o MEC vai colocar essas pontuações. E isso também vai ser importante para entender essa linha de raciocínio. Então, o MEC me deu os resultados educacionais do município, que é a linha de chegada, o ponto final. Ele me deu o painel de insumos, que é referente a recursos humanos, recursos financeiros e infraestrutura e materiais. E aqui, com o questionário, ele vai me dar o diagnóstico da gestão. Que documentos tem, que documentos não tem, que conselhos tem, que conselhos não tem e precisa estruturar, que documentos tem e aqueles que não tem precisa implementar no município. Então, ele vai dar todo esse panorama para depois o município conseguir selecionar aquilo que está mais grave e mais urgente para se resolver dentro do município. Então, agora, nessa etapa da fase de planejamento, antes da gente fazer a seleção dos objetivos, a gente vai passar por um processo que o MEC chama também, e a gente aqui também utiliza o mesmo termo, que é de análise situacional e de priorização. O que isso quer dizer? Aquele painel de resultados do MEC, que a Alícia mostrou, que está azulzinho, amarelo, verdinho e vermelho, por enquanto, ele é só um dado. E um dado, sem a gente entender o que ele quer dizer e quais são as causas dele, não vai servir de muita coisa. Então, a gente vai pegar esses painéis do MEC e a gente vai analisar um a um, para ver o que está mais grave, o que está mais urgente e o que tem mais tendência de piorar dentro do município. E o mais importante, a gente vai entender as causas desse problema, porque vendo as causas que a gente vai conseguir identificar o que a gente vai pedir para a União. Então, primeiro a gente vai fazer a análise dos indicadores, junto com as equipes técnicas, para entender quais são as causas desses indicadores, sejam eles baixos, muito baixos, bons ou muito bons, e priorizar junto com os secretários e com as equipes o que a gente vai resolver primeiro, porque não adianta também selecionar muitos objetivos na plataforma, porque a gente tem um período curto de 4 anos, então a gente vai definir o que vai priorizar primeiro. Aí o MEC traz algumas perguntas orientadoras para a gente fazer essa seleção das prioridades dentro da rede. Então, o que está funcionando bem, quais são os principais problemas, quais áreas têm desempenho crítico, que aqui no painel de resultados, deixa eu só voltar nele, deixa eu ver se eu consigo fazer uma canetinha que está bem pequenininho. Então, por exemplo, o que tem desempenho crítico? Seria o que está em vermelho,
em amarelo no painel, porque é um indicador para o MEC que o município ainda não alcançou a meta nacional referente àquele tema. Então, a alfabetização, 37% das crianças alfabetizadas, esse município está muito distante de cumprir a meta municipal, que é de 100%. A mesma coisa que referente à proficiência do SAEB em língua portuguesa e matemática. Então, o exercício que a gente vai fazer agora com as secretarias é identificar esses indicadores que estão mais críticos, entender as causas deles, e aí a gente fazer uma lista de prioridades para os próximos 4 anos. Eu printei aqui o material que eu e a Alicia vamos usar como referência, e a gente fez uma adaptação, porque qual que é a estratégia que a gente pensou com as equipes técnicas do PAR? É importante que a gente gere evidências para além da plataforma do novo PAR para garantir gestão democrática, porque, por exemplo, quando chegar o Tribunal de Contas, não necessariamente a equipe técnica vai abrir a plataforma do novo PAR e mostrar para esse fiscal do Tribunal de Contas. É preciso que a gente, então, por exemplo, a professora Alicia falou de atas, é importante que a gente vá produzindo ao longo desse processo documentos que vão registrando como que a secretaria fez essa seleção das prioridades do novo PAR, para depois passar pelo parecer do Conselho Municipal de Educação e garantir para os órgãos, e mostrar para os órgãos de controle que essa etapa de planejamento do novo PAR, além de planejada, ela garantiu a consulta a quem é de direito, que é a comunidade educacional e os órgãos de gestão democrática do município, principalmente o Conselho Municipal de Educação. Então, esse painel, a gente vai utilizar no momento de ver os 4 painéis do diagnóstico para registrar aquilo que os painéis do PAR foi registrando como pontos de atenção. Então, por exemplo, se lá no município o painel de resultado mostrou que a alfabetização está muito baixa, está vermelhinha, está amarela, a gente vai anotando aqui. Percebemos que no tempo integral o indicador está médio e está alto. A gente vai anotando aqui também, para depois a gente fazer essa seleção das prioridades. Preenchido esse documento de diagnóstico, com o que está mais urgente e com maior tendência de piorar, essas prioridades do município, a gente vai fazer uma breve análise das causas. Por quê? O MEC entende que um problema no município, ele é muito complexo de se resolver sozinho. Então, a gente precisa desmembrar esse problema em pontos menores e identificar as causas que estão provocando esse problema. Porque com isso, a gente consegue pedir no PAR o item correspondente. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui educação infantil. Um dos pontos de atenção é o atendimento à demanda de 0 a 3, lá no painel de resultados do PAR. Aí eu olho o painel de insumos e está indicando lá questões relacionadas à infraestrutura. Talvez, aí a gente vai, ao longo das reuniões, a gente vai discutir município a município, a questão da infraestrutura seja uma das causas que está provocando o baixo atendimento à demanda. Ou pode ser a formação docente, ou pode ser a ausência de interesse dos pais pela creche e a pré-escola, e aí teria que fazer um movimento de conscientização com os pais e os responsáveis. Então, a gente vai fazer esse processo de registro das reflexões das equipes do PAR, desses painéis do MEC, para que depois, quando a gente for selecionar os objetivos, no diagnóstico, a secretaria já definiu as suas prioridades. Professora Alice, tem algo que você queira complementar sobre esse ponto? Não, acho que assim, é entender bem quais são as causas do problema. Às vezes a gente acha que o problema é, por exemplo, como a Helena falou aí, de 0 a 3, ou de falta de aluno na escola, mas o aluno não chega na escola porque o transporte escolar não vai. Então, o problema não é o aluno, a falta acontece por uma
questão de infraestrutura lá da própria secretaria. Então, essa priorização e essa análise das causas na educação tem que ser bem feita, porque senão a gente não chega no problema e não resolve. E isso vai se acumulando e nós temos ainda uma educação que não tem qualidade. Pode ir, Helena. Certo. Alguém levantou a mão? Deixa eu só ver aqui. Adriana? Eu, Cerqueira. Pode falar? Pode. O prazo, então, para a gente preencher o planejamento é até 16 de dezembro, né? Isso. Depois ele vai abrir, tem a possibilidade de ele abrir novamente para editar, alterar alguma coisa, caso a gente observe alguma necessidade? Então, Adriana, olha, eu vou responder essa pergunta, porque assim, eu fiquei com o pessoal do MEC. Eles falam que, assim, eles esperam que esse planejamento seja bem feito no Brasil todo, esse planejamento estratégico. Eles não falam de abrir outra vez, mas geralmente eles abrem, porque, assim, às vezes a secretaria coloca alguma coisa que não priorizou direito e depois precisa resolver. Mas vocês têm que lembrar que são 5.000 e poucos municípios no Brasil inteiro, né? É uma coisa difícil, às vezes. Claro que eles têm tecnologia lá para as análises. Como eles fizeram a análise do diagnóstico, eles vão fazer a análise do planejamento. Então, a gente vai contar que não abre. Depois, se abrir, é um recurso a mais, tá? Mas tem que pensar em fazer o mais bem feito possível que puder. Tá? Tá certo, obrigada. Bem, eu já vou passar para a Alicia de novo, mas eu trouxe esse pedaço do material sobre o novo PAR para explicar qual que é a linha de raciocínio do MEC. Então, essa etapa de planejamento, então, a gente revisou a etapa de diagnóstico, a gente entrou na fase de planejamento, que é essa que a gente vai fazer agora em novembro. Ela se divide em duas fases. A primeira é efetivamente construir dentro do novo PAR o plano de objetivos e ações para o período de 4 anos. O município vai ter que fazer o plano do zero? Não. A ideia é que dentro da plataforma, de tempos em tempos, então pensa como fases. O município vai selecionar dentre um cardápio de objetivos, um cardápio de resultados e um cardápio de ações, aquilo que ele quer priorizar para o período de 4 anos. Então, a plataforma, a gente não vai digitar quase nada. A gente realmente vai selecionando. Então, lá no meu diagnóstico, eu identifiquei que as prioridades é educação infantil, tempo integral e alfabetização. Então, agora, na fase de planejamento, quando eu for montar o plano, eu vou selecionar os objetivos, os resultados e as ações para esse período de 4 anos, que depois eu vou conseguir solicitar a assistência técnica e financeira do MEC. Então, a fase 1 constrói o plano, e a fase 2, depois, quando esse plano está todo selecionado na plataforma pela equipe técnica, a gente faz as solicitações de assistência técnica e financeira por parte do MEC. Então, a base do novo PAR é essa linha de raciocínio aqui. Então, no diagnóstico, a gente identifica quais são os problemas da rede, o que está mais crítico, o que está mais grave, o que está mais urgente para a gente resolver. Dentro desse problema, que é muito complexo, nós desmembramos ele e tentamos entender as causas que provocam esse problema. Então, e aí essas causas elas estão relacionadas a questões da rede de ensino. Aí podem ser questões de infraestrutura, podem ser questões de formação, pode ser questões de recursos financeiros. Então, é o momento da gente desmembrar esse problema em pontos menores e entender as causas que provocam ele. E, em cima dessa identificação das causas do problema, a gente transforma ele em resultados a serem alcançados para esse período de 4 anos, e em ações que a gente vai tomar para que esses resultados sejam alcançados.
Então, agora eu vou passar para a Alicia, porque ela vai explicar o coração desse plano de ação que a gente vai montar no novo PAR, que são os objetivos de resultados, que é a primeira coisa que a gente vai selecionar lá na plataforma, depois que a gente definir as prioridades, e os objetivos intermediários, que eles vêm logo em seguida e que a gente vai selecionar também. Professora Alicia? Profa, sem áudio. Desculpem, gente, desculpem. Então, os objetivos de resultado, né, é um grupo de objetivos da educação básica. A educação básica começa lá no infantil, vai até o final, lá ensino médio, que visam garantir o acesso. Então, é o acesso desse aluninho que entrou na creche e que passou por toda a trajetória escolar, que chegou lá no final no ensino médio no nosso município. Essas taxas, essa trajetória regular dessa aprendizagem, nós temos que nos acostumar nos nossos municípios a seguir, né? A gente, quando, às vezes, vê, né, a passagem do aluno da creche para a pré-escola, da pré-escola para o primeiro ano, e acaba aí, né? Acontece que a gente precisa ver a trajetória por inteiro. Os indicadores de ensino médio dos nossos municípios são muito ruins, embora quem toma conta é o Estado, né, a atribuição da rede estadual, mas a gente precisa conversar com eles, porque o aluno é um aluno cidadão, é do nosso município. E o Plano Municipal de Educação, ele tem objetivos para toda a educação básica, ela precisa melhorar. Então, a trajetória de aprendizagem também tem que ser vista. Não adianta os alunos passarem de um ano para o outro, de uma turma para outra, mas terem uma trajetória escolar ruim de aprendizagem, e aí os indicadores vão ser vinculados a esses estudantes, e nós vamos ter sempre a deficiência nos nossos municípios. Inclusive, alguns até saindo, né, da escola, deixando lá no 6º, no 7º ano, porque não conseguem fazer a caminhada da trajetória escolar. Então, e esses objetivos de resultados vão ser analisados todos da educação básica nos nossos municípios, e os objetivos intermediários também, o que é que a gente precisa para ofertar educação de qualidade no nosso município a esses estudantes da educação básica como um todo. A gente está tentando, inclusive, que vocês perguntem para as diretorias de ensino, né, a gente já fez aí modelos de ofício para olhar como que eles enxergam o ensino médio e a trajetória escolar no município de vocês. Eles precisam ajudar nessa questão aí do novo PAR. O Estado também faz novo PAR, então, esses objetivos intermediários, e vão precisar, inclusive, depois, né, de dinheiro, porque se eu tenho que aumentar professor, recuperação, recomposição, são processos que precisam de recursos financeiros, precisam de profissionais, então a gente vai ter que colocar lá. Pode ir para o outro. Então, a lógica desse planejamento, por isso que a gente viu que era um planejamento estratégico, está no alcance dos objetivos de resultados. Se lá em 2028 a gente abrir o painel dos resultados e a gente melhorou, é porque alcançou e fez um bom planejamento. Então, alcance, como é que isso se dá, né? As setinhas estão indicando. Para a gente alcançar objetivos de resultado, a gente tem que ir nos intermediários, a gente tem que ir na execução das ações desses objetivos de resultado, e nas ações dos objetivos que são intermediários. Uma coisa está interligada com a outra, né? A educação precisa de recurso, precisa de RH bom, profissionais bem capacitados para poder ter resultado. Pode ir para o outro. Como que é o passo a passo lá na plataforma? E quando vocês abrirem, vocês vão ver que está lá a seleção dos objetivos de resultados, a definição dos resultados esperados, o que se espera de cada município, dos estudantes de cada município, a definição das ações que vocês vão planejar, quais são as ações. Então, eu tenho
só 37% dos alunos alfabetizados no segundo ano, eu já preciso começar a fazer ações lá na educação infantil, lá na pré-escola, para ir preparando melhor essas crianças, para depois a alfabetização ser um dado concreto, fazer mais ações, fazer mais recomposição, mais recuperação com esses alunos para eu poder ter resultado. Definir as ações dos objetivos intermediários, o que eu vou precisar em 26, 27 e 28, ver os resultados esperados lá no final, e o que é que eu vou precisar e o que é que eu vou precisar, quais as ações que eu vou precisar depois de recurso financeiro, que eu vou precisar de recurso humano. Isso tem que ficar muito claro dentro dessa lógica da plataforma do PAR. E quando chegar no dinheiro, nós vamos ver a live nova que eles vão fazer, mas também é um dinheiro calculado. Eu tenho que saber bem certinho quanto eu pago a hora de capacitação, de formação, quanto isso custa, se está dentro do preço que é normal na região, se não está, né? Tem gente gastando horrores de informática e não tem professor para fazer a recuperação da alfabetização. Então, tem que saber priorizar e tem que saber bem quais as ações que vai colocar para atingir os resultados. A informática é importante? É importante. Eu não estou falando que não é importante. Ela já foi até para a BNCC da Educação Infantil do Ensino Fundamental. Mas se o aluno não tiver alfabetizado, não adianta. Então, nós temos que começar priorizando muito bem. Pode ir para o outro. Aqui tem exemplos, né? Vai aparecer uma parte que eles dão alguns exemplos. Então, os objetivos de resultado, aquilo que o município deseja alcançar para os próximos 4 anos, e é bom que quando fizer o planejamento já ponha ano por ano, 26, 27 e 28, porque aí no começo de 26, quando faz aquele planejamento grande com a rede, você já tem material suficiente no planejamento da secretaria para mostrar para eles. Porque aí, às vezes, o professor levanta a mão lá e fala, por que não põe educação ambiental? Ótimo, educação ambiental. Também está como tema transversal na BNCC. Mas se nem a alfabetização eu dou conta, como é que eu vou gastar dinheiro na educação ambiental? Vamos por partes. Deixa para 27 ou para 28. Né? Não é que a gente não vai aceitar o que os nossos colegas falam, né? O planejamento é conjunto. Mas precisa, muitas vezes, a secretaria tomar na mão a decisão e dizer para os nossos diretores, para os nossos coordenadores, para os nossos professores, para a escola por inteiro, até para os pais, o que é prioritário, certo? Resgatar as prioridades levantadas, que é o como escolher aí, para a fase de diagnóstico. E resgatar a revisão e o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Aí que as coisas se falam, né? O primeiro objetivo lá do plano novo, na revisão, é a qualidade da educação infantil. O 3, a temática 3 é a alfabetização. Vamos olhar lá no PME o que vem aí de meta para cumprir na alfabetização. Vamos olhar na BNCC e no currículo paulista qual é o capítulo que fala de alfabetização. Como é que nós estamos trabalhando no Alfabetiza Juntos? Como é que nós estamos trabalhando no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada? Toda essa coisa da fluência leitora tem que ser aprofundada, porque nós ainda não temos uma alfabetização completa, boa nas nossas escolas. Quando tiver, isso vai sair de cena, mas enquanto não tiver, nós vamos ter que correr atrás dela, tá? É o outro slide, Helena. Bom, para definir, né, vai planejar, e o próprio sistema vai selecionar, com esses indicadores, vai selecionar para vocês os resultados esperados. O MEC tem claro que ele precisa trabalhar com os municípios para que esses objetivos se cumpram, né? E não vai tentar falar assim depois, te dei dinheiro, te dei isso, te dei aquilo, e não cumpri. Com certeza, eles vão continuar monitorando essas coisas, né?
com base nos valores, então a secretaria vai colocar metas anuais. E as metas anuais vão ser para as escolas. Cada escola vai ter as suas metas. Precisa pegar os PPPs outra vez, fazer apêndice, colocar lá os anexos e colocar as metas bem claras para 26, 27, 28. Definir isso por ano, né? E deixar o painel das metas também bem claro, tem escola. Outro dia a professora Lília comentou que numa escola lá que ela foi visitar, tinha o painel das metas bem na entrada da escola, que era para a comunidade, professor, todo mundo saber onde tem que chegar. Isso é importante. Pode ir para o outro. A tendência, né? Aqui tem a tendência que eles colocaram lá e colocaram até exemplos para dizer assim, né? Que na análise situacional lá dos dados, no planejamento, a análise da tendência do indicador é essencial para elaborar metas realísticas e possíveis. Também ninguém vai fazer o impossível. Aquilo que o município pode cumprir. Então, por exemplo, na questão de obra, muitas vezes quer ampliar a educação infantil. Mas se não tiver a creche construída, se não tiver a sala, como vai fazer? E também não se faz uma creche num ano. Então, programa a construção para 2026, depois em 27 vai pôr as crianças, vai ver o recurso humano, vai rechear com os equipamentos. Então, isso é para fazer na medida do possível e olhando, né, para esses percentuais de atendimento, de 0 a 13 em creche pré-escola. A pré-escola, pelo plano antigo, nacional, já devia estar universalizada. Em muitos municípios não está. A gente não atende todos. E não atende todos na educação integral. E a creche, os indicadores ainda nacionais são muito baixos. Então, precisamos prestar atenção nessas listas de espera e olhar porque os órgãos de controle vão estar na nossa cola. A Helena falou do Tribunal de Contas, mas o Ministério Público também vai estar na cola de todo mundo. Então, precisa tomar bastante cuidado. Pode ir para o outro. Quais são os pontos importantes, então? Aqui há 3 indicadores na plataforma que são muito importantes. Os percentuais, que eu acabei de falar. Então, percentual de escolas com biblioteca, sem biblioteca, com água potável, sem água potável, com esgoto, sem esgoto. Tem que olhar um pouco lá, né? No próprio QEDU tem o quadrinho dos indicadores das coisas básicas que a infraestrutura tem que ter. E os indicadores absolutos, número de salas que precisa e como é que vai fazer isso, né? Também com bastante cuidado, porque o número da população brasileira, a população brasileira está envelhecendo, o número de crianças está sendo menor, então, às vezes, eu tenho para 26, 27 muitos alunos, mas isso vai diminuir lá no ensino fundamental. Então, o que é que eu posso reaproveitar? Como é que eu posso adaptar? Tomar bastante cuidado nessa linha da construção e da reforma. E os indicadores categóricos, existência de plano de carreira atualizado, eu já falei dele. Como que está esse plano de carreira, como é que foi feito, se ele está dentro da valorização necessária para a carreira dos professores, dos profissionais da educação ou não, ou se ele precisa ser atualizado. O outro... Estamos correndo um pouco aqui, porque está quase no final, gente. Mas aqui, aqui eles dão exemplo. Então, o tipo de indicador, os exemplos, a fonte da onde a gente tirou, isso é muito importante, Aqui, o percentual da taxa de reprovação dos estudantes. Isso vocês fazem no final do ano. Da onde que pode sair isso? Pode sair lá do INEP, pode sair do censo escolar, pode ter sido respondido no questionário que vocês responderam. E as regras, quanto daquilo vai diminuir? Se eu tenho ainda reprovação na minha rede, qual vai ser a meta para eu diminuir essa reprovação? Aliás, já devia estar zerada, mas se não tiver zerada, quanto eu vou diminuir? Ou então, quanto eu vou aumentar na alfabetização?
Então, lendo o quadrinho inteiro, vocês vão ver que está bem claro a relação do diagnóstico com o indicador. O que é indicador? Vou repetir a professora Lília. Indicador é aquilo que me dá a dor, é aquilo que está me dizendo na rede que não está bom, né? E a gente sabe aquilo que não está bom. Pode ir para o outro. A definição das ações, aqui, né, vai dando os objetivos definidos, os resultados esperados, tratou as causas, identificou, já dá para construir o painel. E aí, depois que tiver tudo isso pronto, vai alinhar com o orçamento. Mas precisa ter também conhecimento do orçamento do município. Porque se eu não tiver nenhuma linha orçamentária, por exemplo, para a educação infantil no orçamento municipal, eu preciso primeiro consertar a LOA, conversar com o prefeito, conversar com o pessoal do financiamento e dizer, olha, quanto dinheiro nós temos para a educação infantil para gastar em 26? O nosso orçamento não fala. Então, a educação infantil não é mais um puxadinho do ensino fundamental. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, muito importante para o desenvolvimento total da educação básica. Lenita, pode falar. Lilian, pensando numa questão do orçamento, seria uma opção colocar dentro da equipe técnica alguém da parte contábil da prefeitura? Pode colocar. Chama quem de direito lá e vem para explicar o que está colocado, e vocês, secretários, têm o dever de ofício de dizer o que está faltando, né? Isso é muito importante, pode colocar. O outro slide, Helena. Bom, aí a plataforma de novo, né, porque vai abrindo e vai completando, né? Helena pode falar e pode continuar. Só retomando a linha de raciocínio, agora que a gente está chegando na finalização do plano. Esse print é como o plano fica na plataforma depois que tudo é finalizado. Mas qual que é a linha de raciocínio? Então, eu defini minha prioridade. A minha prioridade é a educação infantil, por exemplo. Então, passo 1, eu seleciono os objetivos de resultado, que são as prioridades que eu quero para a minha rede, com foco nos meus alunos para os próximos 4 anos. Quando eu seleciono, o MEC vai pedir para eu planejar esse objetivo. Então, vai abrir, ele vai falar, ok, você selecionou que seu objetivo é de educação infantil, agora eu quero que você me fale os resultados que você quer alcançar para esse objetivo em 25, 26, 27, 28. E aí, lá na plataforma, vocês vão digitar. Mas aí o MEC vai te dar essa informação. Então, por exemplo, ele vai te falar, olha, município, lá em 23, 24, você atendia 30% da demanda de 0 a 3. Então, agora eu preciso que você me fale, ano a ano, o quanto você quer subir dessa demanda. E aí o município vai colocar que em 25 ele quer atender 35, que em 26 ele quer atender 40, em 27, 45 e assim por diante. Fechou isso, a gente vai para as ações. O MEC vai pedir para o município selecionar as ações que ele vai tomar ao longo desses anos para fazer esses percentuais que ele definiu acontecerem. Então, eu quero aumentar de 5 a 5 durante esses 4 anos, então eu vou selecionar as ações. Eu vou capacitar professor, eu vou construir escola e assim por diante. Fechou isso? A próxima aba que vai abrir é essa parte aqui embaixo do plano, que são os objetivos e os objetivos intermediários. Os objetivos intermediários, como a professora Alicia falou, eles são o meio termo, os objetivos relacionados à gestão educacional e à gestão escolar, que vão conseguir, que vão auxiliar o município a atingir os objetivos de resultado, porque eles estão relacionados à gestão. Então, eu tenho um objetivo desagregado para 4 anos, de aumentar o número de professores com ensino superior em licenciatura, a partir de uma série de incentivos. Então, ano a ano, eu vou colocando. Eu tenho o objetivo de
colocar todas as minhas escolas de educação infantil dentro dos padrões da resolução número 1/2024 do MEC. Então, ano a ano, quantas escolas que vão ser? Em 2025 vai ser uma, em 2026 vão ser 3, em 2027 vão ser 4, em 2025 vão ser 6. Desagregando, fazendo esses degrauzinhos. Selecionou os objetivos intermediários, que são relacionados à gestão e à infraestrutura, de novo o MEC vai pedir, município, quais ações você vai tomar para atingir esse objetivo? Não, eu vou fazer formação, eu vou pedir livro no cantinho da leitura, eu vou estruturar o transporte. Perfeito. Fechou isso tudo? O plano está pronto, a plataforma entrega o plano pronto para vocês. Com o plano pronto, aí que vai liberar para os pedidos de assistência técnica e financeira. Então, é um passo a passo que a gente vai ter que fazer com muito cuidado, porque ele é longo, é um processo que vai ser trabalhoso, e aí a gente vai ter que tomar esses cuidados para definir, é essa prioridade mesmo que a gente quer? Porque depois, definido o resultado, né, a gente vai definir os resultados ano a ano para esses objetivos, depois, quando a gente decide, a gente tem que cumprir. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado nesses resultados, o que a gente quer alcançar ano a ano, porque, inclusive, é a partir disso que o MEC vai liberar os dinheiros, né, para transporte, para material e esse tipo de coisa. Professora, eu vou retomar para você para fazer a finalização, e aí a gente já abre para dúvidas, mas essa é a estrutura final do plano, depois que a gente finaliza lá na plataforma. Mas a Lenita levantou a mão, pode falar, Lenita. Senhora Lenita? Não, eu já falei. A Raquel não Falou? abaixei ainda. Tá com a mão levantada, perdão. Tá bom. O que a gente queria dizer para vocês é que, assim, é um processo longo, né? A gente tentou, hoje, estruturar o máximo que a gente podia, mas eu sei que na hora de fazer é que vai dar, que os problemas começam a aparecer. Então, a gente vai marcar as reuniões por município. Se vocês quiserem já ir abrindo, olhando e planejando, comecem. Depois, nas nossas reuniões, a gente tira as dúvidas e ajuda vocês a fazerem bem feito, porque o objetivo é que, inclusive, os municípios recebam os recursos financeiros para poder fazer tudo isso e ter uma educação de qualidade com equidade nos anos futuros. Agora a gente abre, se alguém mais quiser usar a palavra, as ordens. Helena, já vou te passar, deixa a Adriana falar e depois eu vou te passar a palavra. Adriana? Estão me ouvindo? Sim, sim. O plano nacional ainda não foi aprovado, ou foi agora? Parece que eu vi alguma coisa passou em alguma instância já? Passou no Congresso, ampliou mais um objetivo, porque eram 18 objetivos, criaram 19, mais um da educação ambiental, agora são 19, e a gente espera que, porque ele volta agora, né, para o Ministério da Educação, que não seja nada vetado. Estamos esperando o resultado final para depois mandar para vocês. Sim. E não, a minha pergunta é assim, embora a gente já saiba mais ou menos o que está vindo nesse plano, né, que é as questões de acesso, permanência e qualidade, atingir os resultados de aprendizagem, né? Sim. A gente está com uma ferramenta que tem que estar articulada, preenchendo coisas antes da homologação do plano. A gente não corre mas, risco. Na verdade, sim, pelo menos as outras leis foram assim, nada foi vetado do que o Congresso aprovou, porque ele já vai muito discutido, passa na Comissão de Educação 2 vezes, então, eu acredito que nada vai mudar, Adriana. A ponto de desalinhar o que foi preenchido na plataforma, né? Sim, entendi. Tá bom. Tá? Te respondi? Não sei. Helena? Sim. Eu só queria fazer uma complementação, aproveitando que as equipes estão aqui, e aí abro de novo para os secretários. As informações que vocês conseguirem puxar das pendências que tem no FNDE vão ser muito importantes. Então, por exemplo, o convênio do transporte com o governo do estado, caso ele exista,
obras que estão aprovadas no FNDE, mas que ainda não foram liberadas, seja por questão que ainda tem que regularizar terreno, ou ainda que tem que regularizar o processo de pedido da construção. Então, se for possível, se a secretaria conseguir levantar no FNDE as pendências do que tem de pedido, de obra, de reforma, de transporte, vai auxiliar muito para a gente entender, quando a gente for fazer com as equipes técnicas, o que tem e o que não tem, e o que a gente precisa estruturar para depois pedir para o governo federal. Tudo bem, gente? Então, a gente queria agradecer muito vocês hoje, da paciência,